O tema é emancipação da alma, mas é a aula 2. Na aula anterior, vocês tiveram a noção de desdobramento, tão importante, não é? O que é o desdobramento, e que quando há o desdobramento, o que acontece, fenômenos que nós podemos apresentar. Então, letargia, catalepsia, êxtase, sonambulismo, não é? Então, muitas coisas nós podemos apresentar. Hoje nós teremos que falar sobre o sonambulismo também. Nós notamos então que tudo se deve ao desdobramento perispiritual, porque nós somos espírito, que é o ser inteligente, mas estamos ligados ao perispírito. O espírito, onde estiver, ele sempre terá o seu envoltório fluídico. Ele não perde jamais o envoltório fluídico. O envoltório fluídico pode ficar muito sutil, quanto mais evoluído é o espírito, mas sempre haverá um perispírito. E naturalmente, quando estamos encarnados como nós nos tornamos tríplice. É o corpo que recebe as sensações do meio e passa as informações para o perispírito, e o perispírito transmite ao espírito, que toma consciência. Ele é inteligência, perispírito não é, é só um transmissor. E o espírito então manda a resposta através do perispírito para acionar o corpo, certo? Isso aí é tácito, é claro. Sabendo isto, nós vamos poder entender alguma coisa a mais desses estados em que a alma é o espírito encarnado, nós somos almas. Porque para outros, as almas são as do purgatório, não é? São desencarnados, homens que viveram e estão do lado de lá são as almas. Mas em linguagem espírita, não. A alma é o espírito encarnado. Tá? Então, nesse estado, nós almas, quando nos desdobramos, nos afastamos um tanto do corpo, nós começamos a sentir, a perceber e até a agir como ser espiritual que somos. Nós somos espírito como qualquer um. Nós temos perispírito como qualquer um. Nós só não podemos agir tão à vontade porque nós estamos acoplados ao corpo. O corpo como que tolhe, segura, limita um pouco a nossa atividade. Mas afastado do corpo, nós recuperamos todas as nossas funções. Está claro até aí? Muito bem. Então vamos ver um desses estados de emancipação parcial. É o sono. Sono é um fenômeno fisiológico. É coisa do corpo. Aí o corpo vai entrar em repouso para recomposição física. É interessante. Por que o corpo precisa repousar? Ele é como uma máquina. Se ficar funcionando o tempo inteiro, né? Queima. Sei lá o que acontece. Tem que dormir. Tem que ter repouso. Nós então precisamos dormir. O espírito age sobre o corpo, mas a ação do espírito, a nossa ação espiritual, nós somos uma vibração, uma capacidade, uma influência, uma força. E o corpo aguenta. Mas não pode passar de muito tempo não. Dá um descanso para ele. Então já previsto por Deus um sistema em que a pessoa, quando esgota as suas forças, ela sente sonolência, ela precisa dormir. Está bem até aí? Muito bom. Durante o sono, há uma suspensão da vida ativa e de relação. A vida ativa é esta, eu estou olhando, eu estou me interessando, vocês me olham, o meu movimento é a vida ativa e de relação com vocês, com o meio. Mas se isto para,
os laços fluídicos podem se afrouxar. Os laços que ligam o nosso corpo ao perispírito, ou melhor falando, o perispírito ao corpo. Não está sendo usada a atividade, então aqueles laços como que se afrouxam. E olha, a gente ainda não conhece direito a substância do perispírito, porque a verdade é que essa elasticidade dos cordões fluídicos não tem limite para nós. Porque o espírito pode ir de um lugar a outro distantíssimo, quem sabe até para um outro planeta. E ele não perde a ligação com o seu perispírito. Então os laços fluídicos, nós sabemos que são muito elásticos. Eles estão frouxos, eles estão laços, porque nós dormimos, o corpo adormeceu, não está usando a atividade do espírito. E nesse estado, então, nós recuperamos nossas faculdades espirituais. A influência da matéria limitava, impedia. Eu, por exemplo, não sou médium ostensivo, muito aqui também não são. Então, para nós vermos um espírito, custa, hein? Desencarnado, custa mesmo, né? Eu já vi em algumas situações, foi preciso que eu estivesse num estado especial, uma madorna, quer dizer, eu não estava atuando inteiramente no corpo, para que eu pudesse enxergar espiritualmente, mas deu para ver, porque eu não sou cega espiritualmente, eu tenho funções de relacionamento espiritual. O que eu não tenho é a capacidade de me afastar do corpo com facilidade, como fazem os médicos, né? Quando o espírito está, então, durante o sono do corpo, ele está um pouco mais liberto, ele pode se reconhecer como um ser imortal. Ele pode lembrar, eu, espírito, eu, um filho de Deus, né? Ele pode ver com clareza a finalidade da sua existência atual. Por que eu estou encarnado? O que é que eu preciso fazer? Ele também pode, quem sabe, lembrar-se do passado. Não só da presente existência, mas quem sabe de vidas anteriores. E ele também poderá antever ou deduzir acontecimentos. Por quê? Porque ele vai ver, inclusive no plano espiritual, algumas informações, observar certas coisas, e aí ele pode deduzir, ele pode dizer, nossa, se continuar assim, isto vai acontecer desta maneira. Tá? Claro, estas coisas dependem do grau de evolução do espírito. Espíritos meio comuns não têm essa facilidade. Às vezes a gente está, o corpo dormindo e a gente, nesse sono, estamos libertos do corpo, mas a gente continua pensando como aqui na Terra e não enxerga além do nariz. A gente não percebeu nada, continua vivendo como sempre. Agora, muitos espíritos fazem a distinção quando estão distanciados do corpo, não é? Depende do grau de evolução do espírito. Essa maior ou menor possibilidade de entender a sua situação liberto do corpo, enquanto o corpo dorme. O sono parece um pouco com a morte. Algumas pessoas têm medo de dormir, porque eu penso que ou elas acham que elas vão encontrar situações difíceis, não é? Pessoas que são perseguidas espiritualmente, ou há pessoas que encucaram. Houve gente que morreu dormindo. Será que se eu dormir amanhã eu não amanheço? Então há pessoas que têm medo de dormir. Parece um pouco, só um pouco, porque a diferença está que na morte do corpo, quando o corpo morre, perde a vitalidade, o nosso desligamento dos laços fluídicos é total. Vamos brincar um pouquinho, o espírito descasca, não fica ligação.
certo? Bem que o espírito às vezes gostaria de voltar a movimentar seu corpo, mas não dá, não tem como. O corpo está morto e os laços fluídicos já estão se desatando, já não favorecem a movimentação do corpo, não é? E então nós vemos que é total na morte, mas no sono não. A emancipação é parcial. Mesmo laços, os cordões fluídicos continuam a possibilitar uma perfeita comunicação do espírito com o corpo, perfeita quanto necessário. Tanto que naqueles tempos antigos a gente ficava preocupado, mas olha, então a pessoa de repente é assassinada enquanto dorme, e aí, como é que ela fica? A gente se preocupava com isso e a gente dizia, não, mas o espírito volta incontinente. A gente aprendeu isso, está lá na doutrina. Aprendeu, mas não entendeu direito. Alguém não pode morrer dormindo? Ou não pode ser assassinado enquanto dormia? Pode. E o espírito não tomou conhecimento. Quando o corpo é violentado, agredido, passa por alguma coisa, imediatamente o espírito é chamado. Porque há aquela comunicação. Ele vem incontinente, mas não há tempo de impedir. Certo? Não há tempo de impedir. Se ele tiver proteção espiritual, se não estiver programada aquela desencarnação, muita coisa poderá acontecer para a pessoa despertar, ser chamada, alguém proteger e ela não ser assassinada enquanto dorme. Mas se ocorrer o assassinato, o espírito vai tomar conhecimento rapidamente, mas depois que o fato já aconteceu. Certa agressão já aconteceu. Por isso é bom trancar bem a porta. E estando nesse estado de desligamento do corpo, nós não morremos. O corpo precisa dormir, o espírito não precisa. A gente lê nos livros de André Luiz, espíritos adormecidos, não é? São situações especiais, são processos para refazimento daqueles espíritos que estão com muitos problemas. Não é o normal, não é o natural. A rigor, o espírito normalmente não vai precisar dormir. Ele tem uma vida ativíssima, sempre, não é? Então, se o espírito nunca está inativo e só o corpo é que repousa, o que representa estar o corpo dormindo e ele emancipado parcialmente? É a oportunidade de visitar a casa-mãe, a pátria espiritual, de encontrar os amigos, não é? De encontrar com o seu protetor espiritual, conversar sobre a sua reencarnação, acontecimentos, pedir conselhos, aurir conforto, forças para prosseguir com acerto em sua jornada. Toda noite a gente tem essa oportunidade. Olha que a gente tem que viver aqui uma existência, né, que está crescendo para o brasileiro. 70, 80 anos, não é? É bastante tempo encarnado. Mas toda noite a gente deixa o corpo repousando, segundo a lei de Deus, e a gente vai conviver espiritualmente. Vai se abastecer, vai se informar, vai revisar as programações. Não é maravilhoso? Não estamos abandonados, não estamos sozinhos. Mas cada espírito vai fazer isso, a sua vivência enquanto o corpo dorme, sua vivência espiritual enquanto o corpo dorme, ele vai fazer isso segundo o seu estado evolutivo. Varia muito. A vivência do espírito durante o sono não é igualzinha, não. Os espíritos inferiores, nós não queremos nos julgar superiores. Mas talvez, acho que a gente pode já considerar que inferior a gente não é? Porque o inferior, ele tem interesses egoístas, materialistas, eles só pensam nas coisas do corpo, na expansão dos instintos, tendências inferiores. E eles estão ligados a espíritos que pensam e sentem da mesma maneira.
Ai, meu Deus, se a gente ainda está agindo assim, é hora de despertar, né? É hora de lembrar que vivência a gente está tendo normalmente para também ter quando o corpo dorme. Esses espíritos inferiores, eles ficam presos aos interesses. O tio Patinhas, quando ele dorme, será que ele deixa o tesouro dele? Não deixa. Pode haver coisas maravilhosas para ver espiritualmente. Não, mas alguém vem mexer no meu tesouro. Ele está preso ali. Ele se prende mentalmente. Uns pelo sexo, não é? Às vezes a pressão social não permite certas atividades, mas enquanto o corpo dorme, ninguém está vendo, Deus está, né? A lei divina está. Mas a pessoa pensa que pode se permitir, que isso não representa nada, porque ignora a vivência espiritual enquanto o corpo dorme. Aquela história de íncubos e súcubos, espíritos que procuram as pessoas para um conúbio sexual, perispiritual, isso aí não é mentira de todo não, né? Então a gente já se prepara melhor, a gente acha que não somos espíritos tão inferiores, nós somos imperfeitos ainda. Nós já somos criaturas que querem ser pessoas de bem, queremos ser cristãos, não é? Então talvez a gente possa ser desses espíritos benévolos. Tem os evoluídos também, mas vamos só nos colocar benévolo, que quer fazer o bem, né? Então, nós talvez possamos ir a ambientes espirituais elevados. A gente ouve falar, não é? Nos livros do André Luiz a gente vê que equipes espirituais se reúnem, pessoas aqui da Terra se reúnem para estudos, para aperfeiçoamento, para trazer para a Terra uma porção de coisa boa, para melhorarem suas vidas, resolverem alguns problemas espirituais, não é? Reencontrar amigos e parentes desencarnados. Tudo isso podemos fazer enquanto o corpo dorme. Eu me recordo que o altivo Panfiro, lá do Rio de Janeiro, desencarnado esse ano, ele era uma grande pessoa, dedicado. Trabalhava numa firma de seguros e ao mesmo tempo ele criou um serviço assistencial na Malé. Era uma favela de lá, mas ele tornou diferente. O centro que ele fundou, que ele ajudou a fundar, que é em Souza Ribeiro, o Grupo Espírita Leon Denis, ele transformou num quarteirão inteiro de construções, todas de atividades espirituais e beneficentes. Uma grande criatura, trabalhou muito a vida inteira. Mas ele contava que uma noite, ele gostava muito de filme na televisão. E ele estava assistindo um filme na televisão. Estava entretido com o filme. E à porta apareceu um espírito e disse: "Como é? Você não vem? Vai perder o comboio?" Quer dizer, amigos espirituais em comboio, porque não é fácil a gente se lançar pelo espaço sem proteção, não é? Então um grupo tinha tarefas e condução aguardando. Imediatamente ele desligou a televisão com muita pena de não saber o fim do filme e foi deitar para poder desdobrar-se e acompanhar os amigos espirituais. Mas enquanto a gente está dormindo, a gente também pode se relacionar espiritualmente, não só com os espíritos, mas com os encarnados também. Aqui na Terra, a gente pode fazer visita aqui na Terra. É o que se chama visitas de vivos. Podemos encontrar com pessoas com quem temos relações, com quem queremos tratar de algum assunto. Muita gente faz isso, né, na época dos romancinhos, né?
quer encontrar a pessoa amada e mentaliza, né? Nem sempre consegue, mas às vezes mentalizando, atraindo, né? Lá vai, enquanto o corpo dorme, vai. São afetos e são experiências que às vezes depois a gente aprende a superar, não é? Mas eu não falo só desses encontros que ninguém vê. Vou falar também de um fenômeno, de um fato, que Kardec diz de vivos que se encontram e se até comunicam através de pessoas. Ele diz que às vezes nós evocamos espíritos que já estão reencarnados. E eles nos atendem, embora a gente os lembre de uma outra maneira, mas eles estão já reencarnados, eles atendem mesmo assim a nossa evocação. E às vezes eles podem, embora estejam encarnados, mas estão desdobrados, eles podem agir como espírito e transmitir mensagem através de médiuns. Isso é o próprio Kardec falando, e é natural. Porque fora do corpo nós somos espírito como outro qualquer. Se o espírito pode psicografar, nós podemos. Se o espírito pode falar em psicofonia, nós também podemos. Então podemos fazer visitas de vivos. Neste caso, eu vou contar o que a minha ignorância não permitiu registrar direito. Porque foi há muito tempo atrás. A nossa casa não tinha tanta gente assim. Cada noite alguém ligado à diretoria abria a casa, abria a secretaria, atendia telefone, atendia quem estivesse chegando, extraía recibo, atendia a biblioteca e dirigia a reunião da noite. Era assim, dava para fazer, porque o que tinha de gente? Umas 8 pessoas, 10 pessoas, perfeitamente dava para atender. E uma noite eu estava já em serviço assim na casa, mas eu não conhecia muita coisa ainda de espiritismo. E eu estava lá, era encarregada, e vi que chegou um senhor naquela escada, chegou, mas não veio mais adentro, e ficou olhando. Eu fui atender. Em que posso servi-lo, alguma coisa que o senhor precisa? Ele disse, eu estou procurando Terezinha de Oliveira. Naquele tempo meu nome tinha o D. Estou procurando Terezinha de Oliveira. Eu disse, sou eu. Ele era um senhor, eu ainda era muito jovem. Ele falou, é você? Eu falei, sou. Mas por que o senhor está perguntando? É porque você esteve lá no nosso grupo mediúnico e você deu uma comunicação lá. E você disse que você era espírita e que você trabalhava aqui, disse seu nome. Então eu vim ver se existia uma Terezinha de Oliveira. Eu fiquei meio assim. Eu achei que o homem, certo? Eu não conhecia. Eu achei que o homem era esquisito. Era esquisito. Fiquei meio assim retraída, né? Meio controlada. E eu disse, não diga. E o que foi que eu falei? Ele disse, você fez uma preleção, falou de doutrina, falou de evangelho, e você disse que trabalhava aqui, você disse que era professora. Eu disse, sou, mas não leciono. Exatamente, você fez essa ressalva, que você não lecionava. E depois que ele comentou assim, ele ficou olhando para mim, eu para ele, acho que ele se deu por satisfeito, disse, bom, eu tive a resposta que eu precisava, eu só vim saber isso, com licença, boa noite, fui embora. Eu não fiquei sabendo que grupo, eu não fiquei sabendo absolutamente mais nada, porque na minha ignorância eu não tive esse expediente de perguntar. Então por aí vocês veem, né, que é possível, não é pessoa grandiosa não, qualquer pessoa poderá. Atualmente dizem que Chico Xavier, quando estava na fase final da sua existência, ele aparecia muito em reuniões mediúnicas, não chegava a dar comunicação, mas ele era visto com frequência em casas espíritas. Naturalmente, o corpinho tão frágil, tão doente, não é? Ele mais liberto e visitando o Brasil espírita. Então, nós vemos aí que é possível visitas de vivos.
E isso acontece de acordo com o nosso grau de evolução, propósitos, anseios nossos e das pessoas que visitamos. Agora vamos ver o sonho. Alguns sonhos são apenas um processo fisiopsíquico. Nós sabemos a relação que existe em condições orgânicas para influírem naquilo que a gente está pensando, colocando imagens no nosso sonho. Perturbações circulatórias, digestivas, ruídos ambientes, calor, frio, tudo isso pode influir. De repente, toca uma buzina lá fora e nós estamos dormindo e sonhando, mas ouvimos aquele som. E aquele som nós traduzimos, sabe como? Por exemplo, é um trem que vem vindo aí, e você está no trilho e não pode sair, e o trem buzinando, não é? Então você põe coisas, às vezes alegres, divertidas, trágicas, mas isto não é um sonho espírita, é um sonho fisiopsíquico. Às vezes ajudam a detectar enfermidades, de que conscientemente nós não a percebemos, não é? Nos apercebemos. Eles citam o caso de um senhor que certa noite teve um sonho que ele estava num iate. E o iate pressionou ele de acordo contra o pier. Ele se sentia pressionado e uma dor terrível no peito, pressionado pelo iate, pelo barco. Quando acordou, ele lembrava da dor que ele sentiu, mas ele ficou cismado e foi fazer exame cardiológico. E ele estava na iminência de um problema, certo? Então ele identificou, por que eu senti essa dor? O que ela poderá querer me dizer? Então, às vezes, certos sonhos que a gente tem são como que um alerta para alguma condição orgânica. Edgar Cayce contava que uma senhora, por exemplo, sonhou que ela foi à geladeira e abriu a geladeira e estava abarrotada de alimentos. E ele aconselhou a mulher: a senhora não anda comendo demais, não? Porque este sonho quer dizer, a sua área de estômago está abarrotada, está superada a possibilidade. Então, às vezes, os sonhos indicam situações orgânicas, necessidades. Mas também o sonho pode revelar uma criação mental nossa, no nosso subconsciente. No nosso estado de vigília, no dia a dia, né? A gente passou por situações, coisas que nos impressionaram, ou coisas que a gente desejava, ou coisas que a gente tinha medo. Então, várias coisas. Por exemplo, nosso chefe nos chamou e nos fez uma repreensão por intrigas, e era injusta, e nós não tivemos com que nos defender. E aquilo nos aborreceu muito. Ficamos muito aborrecidos, mas não pudemos fazer nada. Nós precisamos do emprego, engole esse sapo. Então, e quando foi de noite, a gente sonhou que a gente estava falando tudo para o chefe, e para aquele que fez a intriga, a gente falou tudo o que queria. É um sonho de compensação. A impossibilidade material você satisfaz enquanto o corpo dorme, não é? Mas eles podem ajudar a interpretar o nosso mundo psíquico. Você sonha, por exemplo, que você vê amigos e eles estão do lado de lá, atravessando uma ponte para vir ao seu encontro, e a ponte cai, a ponte rui. É uma perda de comunicação. Você pode então pensar: será que esse sonho não está me alertando no cuidado para com esses amigos, para que não haja uma separação entre nós? Não é? Enfim, são sonhos fisiopsíquicos. Mas o sonho espírita é diferente. Sonho espírita é o resultado daquilo que o espírito vivenciou no mundo espiritual,
enquanto o corpo estava adormecido. É quando a gente lembra aquilo que a gente viu, sentiu ou fez durante a emancipação parcial pelo sono. Esse é um sonho espírita. Mas às vezes nada lembramos dessa vivência espiritual. O cérebro físico não foi utilizado, e quando a gente retorna ao corpo, a matéria é pesada, grosseira, não favorece o registro das impressões trazidas pelo espírito. Outras vezes nós lembramos apenas aquela impressão que o nosso espírito experimentou quando estava saindo do corpo, se emancipando do corpo. E também aquilo que é quando a gente foi retornando. E aí, se essas lembranças vagas se misturarem aos nossos problemas fisiopsíquicos, e fica aquele sonho confuso, incoerente, que não quer dizer nada. Né? E se for necessário que a gente lembre algo importante que foi tratado do lado de lá, os amigos espirituais não podem nos ajudar, favorecer para que haja um mecanismo que ajude a gente a lembrar? Podem, eles têm processos para isso. Às vezes não dá para lembrarmos tudo perfeitamente, mas algo especial, uma cena, uma frase, fica. E quando a gente lembra aquilo, sugere em nós uma ideia daquilo que querem dizer, daquilo que precisamos pensar. Então nós temos aqui, na Revista Espírita de junho de 1866, o exemplo de um sonho instrutivo de Allan Kardec. Ele conta que na noite de 24 de abril de 1866, ele viu em sonho, numa rua desconhecida, um grupo de homens conversando. Ele conhecia alguns daqueles homens, mas ele não saberia dizer os seus nomes. No canto de um muro apareceu uma inscrição em letras pequenas, brilhantes como fogo. E ele se esforçou por decifrar. Estava escrito: descobrimos que a borracha, rolada sob a roda, faz 1 légua em 10 minutos, desde que a estrada... O resto ele não conseguiu ler. Mas ele registrou num papel, ele acordou, muita gente tem esse costume, não é? Quando tem um sonho e acorda no meio, escreve, tem um papelzinho ali na cabeceira, porque senão depois esquece. E ele ficou intrigado com a visão, porque nada nos pensamentos dele, nas preocupações, podia ter provocado uma relação com isso. E será que significava? Por que para ele isso, e não para as pessoas que estivessem trabalhando com essa questão? Ele perguntou ao espírito Dr. Demerry. E o Dr. Demerry, como um espírito sincero, verdadeiro, disse que ele não saberia ainda dizer, que ele ia se informar e traria então a notícia. Trouxe. O sonho para Kardec tinha sido manifestação de espíritos encarnados que separadamente e na maioria sem se conhecerem na Terra, mas se encontravam como espírito, se ocupavam com invenções tendentes a aperfeiçoar os meios de locomoção. Então eles estavam meditando como é que iriam fazer para anular, tanto quanto possível, o excesso de despesa causado pelo gasto de materiais então em uso. E alguns deles estavam pensando na borracha. Eles viriam fazer o pneumático, não é? E eles quiseram chamar a atenção de Kardec como assunto de estudo psicológico sobre a reunião, no mesmo lugar, dos espíritos de diversos homens perseguindo o mesmo objetivo. Não é interessante? Quer dizer que a gente pode se reunir do lado de lá para estudar, para perquirir, para procurar resolver problemas. Era um grupo de homens que, como espíritos desligados do corpo, se interessavam em se reunir e colher informações. O que podemos fazer? Qual a melhor maneira?
Então a descoberta não tinha relação com o espiritismo, mas evidenciava que durante o sono, homens que estudavam o assunto se encontravam para trocar ideias, e que ao despertar cada um trabalharia por seu lado, tirando proveito do fruto de suas observações. Então nós aprendemos aí com esse sonho instrutivo de Allan Kardec, não é? Então os bons espíritos podem nos ajudar a lembrar, podem, mas os espíritos maus também podem influir para que nós lembremos vivências difíceis com eles durante o sono. Eles também podem, vai depender da ligação que oferecermos a ele, da dependência que oferecermos a ele ou não, não é? Mas algumas pessoas têm sonhos aterrorizantes. Há crianças que são tratadas aqui no centro porque elas têm pavor de dormir. E não é bobaginha de criança. Elas estão perseguidas espiritualmente, não é? É só desdobrar do corpo, lá estão os adversários espirituais. Até que é feito um tratamento, um encaminhamento, isso se resolve, né? Nós estamos vendo a importância do sono. Quanto tempo a gente dorme na nossa existência, hein? Quem viveu 60 anos, quanto tempo dormiu? 20 anos. Se dormiu 8 horas por dia, 20 anos. Viveu 60, mas acordado só 40. E perdeu tempo ainda, não é? Então, o sono físico é importante porque ele enseja repouso orgânico, liberação de toxinas, etc. O sono é necessário para o equilíbrio psíquico e espiritual. Psíquico, a gente percebe que pessoas impedidas de sonhar sofrem perturbações graves. É só quer perturbar uma pessoa, quer deixá-la desequilibrada, é impedi-la de dormir. Ela desequilibra. Eles fizeram experiências, por exemplo, com gato, porque o gato dorme muito, não é? Mas fizeram a experiência com o pobre do animalzinho. Toda hora que ele ia dormir, dava um choquinho e ele era obrigado a despertar. Fizeram isso por algum tempo, diz que um dos gatinhos enlouqueceu, né? Superou a possibilidade dele, né? Espiritualmente também o nosso equilíbrio precisa. Essa vivência espiritual que a gente desfruta enquanto o corpo dorme, nós podemos comparar aquele preso que está lá na cadeia e ele tem a hora de sair para o pátio para tomar sol. Ele tem a hora que ele não fica confinado na cela, ele vai conversar com outros companheiros. Nós estamos encarnados. Alguns acham que estamos presos no túmulo da carne. Mas toda noite a gente tem essa oportunidade maravilhosa de vivência espiritual. É importante para o nosso equilíbrio. Por isso é que às vezes as pessoas têm coragem, disposição, de noite vai dormir, né? Mas está assim tão preocupada, tão desgastada, chega no dia seguinte, está de novo, cheia de vitalidade. Então nós temos que nos preparar para o nosso repouso diário. Orgânico, refeições leves, higiene, silêncio. Uma série de coisas que favorecem o sono. A gente vai se informar, né? Se a sua roupa está apertada, está incomodando, isso vai influir no seu trabalho subconsciente, não é? Se você às vezes não está com o corpo bem higienizado, vai provocar uma coceira, lá está no seu subconsciente, você não consegue às vezes conciliar o sono. Tem gente que felizmente consegue dormir no meio do maior barulho. Ou gente abençoada. Porque às vezes pode ter uma família barulhenta e a pessoa encosta a cabeça e já foi. Já desdobrou, já se desligou. Mas outros não conseguem não, precisa estar tudo em silenciozinho, não é? Às vezes isso dá problema na família, temos que compreender a necessidade das pessoas e procurar favorecer que tenham o seu direito ao repouso, né? Mentalmente também,
Imagine a gente ter leituras, conversas, assistir filmes ou atividades outras que não sejam comedidas, sejam afligentes ou desgastantes. O que vai acontecer? Nós entulhamos tudo lá na nossa mente. Nós assistimos a hora do espanto. Nós assistimos o homem com aquela serra cortando todo mundo. Não é? E a gente vai querer ter um sonho bonito, encontrar do lado de lá, né? Eu penso, é uma brincadeirinha, que quando a gente dorme assim, o nosso campo mental tem lá um funcionário com uma mesinha. E ele está atulhado de coisas que a gente jogou tudo lá. O dia inteiro. Ele não teve tempo, não dava, ele não venceu para colocar tudo em ordem. Mas quando a gente está dormindo, ele começa a colocar em ordem os arquivos, não é? Está arquivando tudo. E às vezes é nisso que a gente revê alguma cena, algum problema. É uma função da nossa mente, não é uma vivência espiritual, não é? Bem, então espiritualmente a gente vai buscar uma leitura edificante. Minha irmã Miriam, ela dizia que como médium, ela não se atrevia a dormir, a tentar dormir, sem fazer um preparo. Ela lia uma pequena página edificante, orava, e depois, então, ela se entregava ao sono, para ver aquela sintonia, aproximação de espíritos benévolos, não é? Outra coisa, termos serenidade, perdão. Você tem um ditado que diz assim, acho que é na Bíblia, que a nossa ira não deve permanecer até o dia seguinte. E a gente deve limpar a mente. E nós espíritas podemos fazer isso. A gente roga a Deus, meu Pai, não consigo ainda me desligar deste assunto, mas que a tua misericórdia seja com essa pessoa e comigo também. Que a tua bondade nos ampare a todos. Pronto. Nós fazemos a nossa limpeza espiritual, não é? Porque senão nós estabelecemos ligações espirituais terríveis. Agora, com o preparo bem feito, nosso corpo e mente repousarão adequadamente e em espírito teremos melhor oportunidade de alcançarmos a convivência com os espíritos bons e amigos. Alguns companheiros dizem que quando eles vão dormir, que eles fazem a prece e rogam a Deus que eles possam ser úteis na espiritualidade, realizar trabalhos. E confesso para vocês que eu não faço isso não. Eu não sei como é que é. A gente é tão ignorante. Eu faço a oração e eu digo assim, Senhor, no que eu puder servir, que a tua misericórdia disponha. Mas eu não faço planos. De repente eu faço planos e fica na minha sugestão mental e eu começo a ver que eu estou encontrando amigos e fazendo, e não estou não. Então eu não quero passar sugestões na minha mente. Eu rogo a Deus e me ponho à disposição. Deus sabe o que faz. Não é? A sinceridade, a boa disposição, o resto Deus faz, se for necessário. Bom, agora vejamos algo sobre a interpretação de sonhos. Há quem se preocupe muito com a possível interpretação do significado dos sonhos. Há pessoas que acham que tudo que a gente vê enquanto sonha tem uma significação especial. Pode indicar boa ou má sorte. Tem até aqueles livrinhos, né? Livrinhos de sonhos, interpretação de sonhos. Minha irmã gostava muito. E eu li alguns livrinhos dela, mas eu comecei a perceber que os livrinhos, às vezes, era cópia uns dos outros, só para ganhar dinheiro. Mudava o nome do autor, mudava não sei o quê, mas eram cópias. E quase todos eles traziam um número para jogar na loteria. Sonhou isso, é número tal. Sonhou tal coisa, é número tal. E a gente notava que algumas coisas eram conhecimentos assim psicológicos, que dizem por aí, não é? Certos símbolos universais. Por exemplo, dizem que serpente
embora para Freud fosse símbolo sexual, mas no conceito universal, serpente é adversário, é inimigo, não é? Então, se você tem às vezes problemas, que você sonha que você está perdendo dentes, então significam às vezes problemas nas relações familiares. O povo diz algumas coisas que parecem ter algum fundamento. São conhecimentos assim universais, funcionam para todo mundo. Mas não a ponto de nos preocuparmos desta maneira. Freud levou quase tudo para o lado da libido. Edgar Cayce, quem já ouviu falar dele? Edgar Cayce. Não é espírita, não foi espírita. Ele era um médium, era chamado o profeta adormecido. Porque quando ele adormecia, aí é que ele falava, dava receitas, aconselhava em casos, em problemas, fazia dissertações. Então era chamado profeta adormecido. E ele deixou uma obra extensa, fizeram uma fundação sobre a obra dele, guardaram todos os aconselhamentos e até receitas, não é? E que são boas e tudo. Então eles sempre estudam até hoje. Edgar Cayce dizia umas coisas muito interessantes. Ele procurava às vezes um simbolismo espiritual. Por exemplo, uma pessoa sonhou que na sua língua nascia um espinho muito grande. E ele disse, é a sua fala, é o seu modo de falar que está espetando as pessoas. Repare se isso não está prejudicando a sua vida. Então ele fazia, a pessoa via uma criancinha que era colocada nos seus braços. Será que eu vou ter um filho? Ele diz, não, é um encargo espiritual. É um encargo que estão trazendo para você. É um trabalho, é uma tarefa, é uma missão, o que quer que seja na sua vida. Então ele encontrava significados espirituais maravilhosos, sempre conselhos bem morais. O espiritismo, contudo, não se presta a interpretações de sonhos. Vocês não vão encontrar um livro, vocês vão encontrar um livro que fala sobre sono e sonhos à luz do espiritismo. Sim, sim. Todas estas informações que a gente tem, e 2 autores ou 3 já escreveram a respeito, mas não interpretação de sonho, mesmo porque é muito pessoal e muito variado. Nem tudo que se vê em sonho tem significado especial. Não há uma verdadeira ciência ou arte de interpretar sonhos. Mas se tivermos um sonho mais marcante, de repente um sonho nos chama a atenção por falar nisso. Essa noite eu não costumo sonhar, sonhei bastante com Dona Nina, a mãe da Marcília e da Marília. E eu via que ela mostrava trabalho manual, um vestidinho todo bordado de criança que ela teria feito e que ela estava doando, e outras peças. Eu me preocupei com ela, porque é idosa, né? E como ela estava doando coisas que ela tinha feito, eu tenho que telefonar para saber de Dona Nina Hortolã, não é? Então, às vezes, um sonho mais marcante chama a nossa atenção. Quando tivermos um sonho assim, a gente vai perguntar, será que esse sonho está revelando um desejo que eu tenho? Será que este sonho está me falando de coisas que eu preciso corrigir ou preciso providenciar? Que lição espiritual eu posso tirar do que eu vivi nesse sonho espírita enquanto meu corpo dormia? E se o sonho nos passar mensagens desagradáveis ou preocupantes? É a mesma coisa se um espírito aqui na reunião ou em qualquer momento nos fizer ameaças e falar coisas horríveis e dizer que vão nos acontecer desgraças. Que atitude nós devemos ter? Nós vamos orar, solicitando proteção superior, e vamos conduzir a nossa vida fazendo tudo direitinho, para que não por nossa falha aconteça alguma coisa desagradável. É o que nós podemos fazer.
E se acontecer alguma dificuldade, nós vamos enfrentá-la. Com fé em Deus, com esperança no futuro, fazendo o que é possível ao nosso alcance. Não há razão para ficarmos sofredores, inquietos, angustiados, porque no sonho nos passaram mensagens desagradáveis ou preocupantes. Espíritos bons dificilmente fazem isso. Quando eles fazem isso é porque a pessoa tem estrutura para enfrentar. Então são espíritos às vezes levianos, ou às vezes não são maus, mas são precipitados. Aqui na Terra não tem gente que age assim? Vai falando, não devia falar, segura isso aí, está causando problema. Ah não, mas a pessoa não contém, não é? Então às vezes espíritos menos esclarecidos, às vezes não são malévolos, mas eles estão lá, se encontram com a gente e despejam alguma coisa. Aí gente, calma. Aquele espírito é que não está muito equilibrado. Não vamos ficar nós também desequilibrados. Não é? Fé em Deus, compreensão e a melhor ação que pudermos. Tudo bem?